Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos. A nossa reflexão desta noite, utilizando o Evangelho por Emmanuel, é um convite que Jesus nos faz diante das dificuldades que estamos vivenciando, né? O mundo não ignora as dificuldades que assolam o planeta. Todos estão tendo a sua cota de aflição. E aí, quando surge essa dificuldade, como nos comportar diante das dificuldades que surgem, né? Lembremos que Jesus também não esteve isento de dificuldade, mesmo sendo um espírito puro, um espírito superior. Ele também passou as dificuldades quando da sua missão aqui na Terra. Foi até mesmo com relação aos seus discípulos, quando Judas se envolveu nos conflitos do mundo, nos enganos do mundo, também com a convivência íntima com os familiares, né? Com o sinédrio, que os doutores da lei queriam prendê-lo, queriam crucificá-lo, como conseguiram, né? Então, Jesus não esteve isento aos conflitos e às dificuldades. Mas Jesus nos dá um exemplo de postura diante dessas dificuldades, né? Não uma postura ingênua, não uma postura de ignorar as dificuldades, os problemas, mas uma postura de não se perturbar o nosso coração diante dessas dificuldades. Então, o convite é de confiança, de confiar em Deus. Não de que a dificuldade não existe, porque as dificuldades existem para todo mundo, uns mais, outros menos, mas todos nós estamos passando por dificuldades. Elas existem. Mas a nossa postura tem que ser de confiança, de calma, né? E quando a dificuldade surge, nós podemos atribuí-lo a várias causas, né? Quando essas dificuldades surgem, uma que a gente está atribuindo é a Covid. Todos estão sendo afetados por essa dificuldade, por esse vírus. E a gente classifica essas causas como externa ou interna. Às vezes a dificuldade é externa, outras vezes a dificuldade é interna, está dentro de nós. O Evangelho é um convite ao crescimento. Tudo que está no Evangelho nos convida ao crescimento. A conquista agora da calma, da serenidade, para não cairmos no desespero. É uma das lições mais preciosas do momento agora. A calma, a fé, a serenidade diante de tudo que estamos vivenciando. E o que conseguimos aprender com isso, nesse exercício da paz, né? Estamos exercitando a paz íntima. O que nós vamos conseguir aprender diante de tudo isso que estamos vivendo, né? A dificuldade está aí, mas Jesus está na frente dessa dificuldade. A serenar nossa mente, atendendo o convite de Jesus de não deixar que o desânimo afete a nossa confiança. Agora é o momento da gente provar que confiamos em Jesus, provar que Deus está no comando e não deixar que o desânimo tome conta do nosso coração. Então, se o Evangelho é um convite a entendermos as dificuldades como um aprendizado, como um fortalecimento, então está sendo agora uma oportunidade de crescimento. Está sendo agora para o mundo um aprendizado de crescimento. Então, Jesus espera que com toda essa pandemia, o planeta cresça, os habitantes do planeta cresçam, amadureçam, dê um passo à frente na sua evolução. Vejamos a mensagem de Emmanuel, que está lá no livro, né?
que tem como título: Deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração. Jesus, por João, capítulo 14, versículo 27. Intitulado Jesus e Dificuldade. Jesus nunca prometeu aos discípulos qualquer isenção de dificuldades, mas com frequência reclamava-lhes o coração para a confiança. No cenáculo, descerrando afetuoso o coração para os aprendizes, dentre muitas palavras de esperança e de amor, asseverou com firmeza: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pacificava o ânimo dos companheiros, timoratos, entre quatro paredes, sabendo que em derredor se agigantavam as tramas das sombras. Lá fora, Judas era traído aos conclavos da deserção. Sacerdote confabulavam com os escribas e fariseus sobre o melhor processo de enganarem o povo para que o povo pedisse a morte dele. Agentes do Sinédrio penetravam pelos agrupamentos de ruas, assolando contra ele as forças da opinião. Perseguidores desencarnados excitavam o cérebro dos guardas que o deteriam no cárcere, e quanto lhes seguiam a atividade, regurgitando ódio gratuito, prelibavam-lhe o suplício. Jesus, percussiante, não desconhecia a conspiração das trevas. Entretanto, lúcido e calmo, findo o entendimento com os irmãos de apostolado, dirige-se à oração no jardim. Para além da oração, confiar-se aos testemunhos supremos. Não procures assim fugir à luta que te afere o valor. Aceita os desafios da senda com quem se reconhece chamado à batalha pela vitória do bem, com a obrigação permanente de extinguir o mal em nós mesmos. E não apeles para o Senhor como advogado da fuga calculada ao dever. Lembra o mestre que a ninguém prometeu avenidas de sonho e horizontes azuis na terra, mas sim convicto de que a tempestade das contradições humanas não pouparia ele próprio. Advertiu-nos sensatamente: não se vos turbe o coração. Então, Jesus, em momento algum, prometeu que nos tiraria das dificuldades, dos confrontos, das batalhas íntimas, das lutas, para o nosso crescimento. Mas ele prometeu alívio, né? Ele prometeu alívio, que a gente não se perturbasse, que ele estaria conosco ali, nos ajudando, nos sustentando, nos amparando, não nos deixariam órfãos. Então, mas ele não diz: olha, eu vou tirar as dificuldades, você não vai passar dificuldade na terra, você vai ser feliz o tempo todo. Em momento algum, Jesus promete isso aos discípulos, nem a humanidade do planeta. Ao contrário, ele veio para dar essa demonstração de confiança. Ele mesmo passou por essas dificuldades, mas qual foi a postura dele? De calma, de oração naquele momento difícil. Então, vamos aproveitar essa página de Emmanuel e exercitar essa confiança. Existe dificuldade, mas nós temos Jesus, temos Deus no comando, Deus como Pai, e nos coloca na posição para crescer. Deus é um Deus de amor. O desafio para a nossa reflexão de hoje é reconhecer que a dificuldade existe,
mas que Jesus está no lema. O problema existe, mas se eu tiver esforço, com atenção, nós vamos resolver essas dificuldades. Existe desafio, mas Deus está nesse comando. Deus é o nosso Pai. E Ele tem uma proposta de crescimento para todos os seus filhos, para todo o planeta. Então vamos fortalecer as nossas crenças em Deus, em Jesus, na espiritualidade superior, para nos fortalecer o nosso bom ânimo, a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza de que tudo vai passar, que a luta é para o nosso crescimento, é para o nosso aprimoramento espiritual, e que tudo isso é lições primorosas para amadurecer, para aumentar a nossa confiança em Deus. O momento oportuno é agora de aumentar essa confiança. Se Jesus nos disse que se nós tivéssemos fé do tamanho do grão de mostarda, a gente transportaria montanhas, isso significa que na nossa fé é menor do que um grão de mostarda. Então vamos agora aumentar a nossa fé nesse tamanho de grão de mostarda, que é tão pequenininho, uma semente tão insignificante, mas que agora é o momento da gente transformar essa fé, né, nessa semente de mostarda, para a gente afastar as montanhas do desânimo, afastar a falta de fé, de confiança em Deus, a intranquilidade, mas buscar sempre a serenidade e a paz. Então, meus irmãos, desejando que essas palavras de Jesus fiquem gravadas em nossa mente e em nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, né? E crê em Jesus, que é o nosso irmão maior. Continuemos fazendo a nossa parte de cuidar da nossa higiene, do lavar as mãos, usar o álcool em gel, as máscaras, o distanciamento social. E isso a gente precisa fazer por agora. Vacinar quando chegar o nosso momento. E aguardar que esse vírus passe e que nos deixe lições primorosas de amadurecimento e de paz. Não esquecido da vacina espiritual, que é justamente esse desenvolver da fé, dos pensamentos bons, de confiança, de paz. E a certeza que Deus só nos oferta o que é bom para o nosso crescimento. Que esse Mestre Jesus continue conosco, que durante o nosso sono físico sejamos atendidos pela espiritualidade superior, toda a equipe do Centro Espírita João Moreira Rego, envolve a todos que nos escuta, que nos ouve, nessa confiança, nessa fé, né? Que a gente possa acordar amanhã com mais otimismo, que a água seja magnetizada, o passe seja ministrado a todos que necessitam, encarnados e desencarnados, principalmente os nossos irmãos que estão nos leitos dos hospitais, nas UTIs, as famílias em desespero, em dor, que o bálsamo da paz, da calma, da serenidade seja derramado nesses corações aflitos e em desespero. E que a gente nunca perca a esperança numa vida melhor. Que todos nós somos cuidados pela providência divina, que é Deus cuidando de todos os filhos. Muita paz. E que Jesus nos envolva sempre, hoje e por todo sempre. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus.
E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. E quando eu tenho um dilema, resolvo o problema com os conselhos seus. Evangelho de luz, Evangelho de Evangelho, perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho Jesus, Evangelho, és a minha salvação. E quando a angústia revolta e não acho a porta, não vejo a solução, é Ele, amigo adorado, que está sempre a meu lado, me traz a consolação. Se choro ou preciso socorro, a Ele recorro e por feliz me dou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Ele é o Evangelho novo, é a mensagem que ao povo o Cristo deixou. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Evangelho de luz, Evangelho, perdão, Evangelho Jesus, és a minha salvação. Eu tenho um amigo sincero,